gente está terminando hoje, iniciando e terminando um capítulo que fala de bênçãos e maldição, que é o capítulo 557. E a pergunta é a seguinte: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançados? E aí entra um bocado de coisas para a gente refletir. Para a praga, né, Gemília? A praga pega, né? O catimbó tem influência, vai por aí, a gente vai entendendo por esse lado, né? E a resposta que depois aí a Gemília vai começar a desvendar aí de Djalma e a gente vai fazer um consenso. Resposta dos Espíritos, né? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e com um acréscimo de prova para aqueles que a sofrem. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A maldição é a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Essa não fere o amaldiçoado se ele não for mau e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, mais ou menos explicado, né, com a linguagem do Espírito de verdade, né? A gente lê, cada um interpreta a sua maneira. Eu vou pedir a interpretação, a explicação que a Gemília daria para essa resposta. Bom, de cara, a gente já percebe aqui que Deus não ouve uma maldição injusta. E no final, ele diz que o mais frequente se maldizem os maus e bendizem os bons. Então, uma pessoa que deseja o mal ao outro é a primeira que recebe. Joana de Ângela, a mentora espiritual de Divaldo, ela diz que aquele que vai atirar lama no outro é quem primeiro se mela ao pegar a lama. Então, isso nos dá uma ideia de que a bênção e a maldição, ela tem um fim, uma finalidade, só que ela só vai ter esse fim se for permitido por Deus e houver uma razão para que assim seja. Veja que ele diz, como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, ou seja, eu posso rogar uma praga, né, que não deixa de ser uma maldição, você pode receber o impacto daquilo que eu mandei para você, do fluido energético que saiu de mim para você, mas nada mais do que isso, porque eu não tenho o poder de lhe ferir com uma simples maldição. Por quê? Porque feriria aí a justiça divina. Nós teríamos um poder que aí, como seria, né? Talvez não tivesse mais ninguém na Terra, porque um matava o outro. Então, aqui deixa bem claro que ela pode acontecer momentaneamente, mas que no final ela não tem essa força, não tem esse poder. Eu entendi assim, Djalma. Eu também. Você, como é que traz essa interpretação? É como a Gemília colocou aí. Aquele que amaldiçoa é muito infeliz, porque a maldição que vai é a mesma que volta. O bem que vai é o mesmo que volta para aquele que praticou. Isso é uma lei, não é? E quando eu desejo o mal a outrem, na verdade, estou fazendo esse mal a mim. Aquela maldição volta. E a linguagem popular é muito interessante. O feitiço volta sobre o feiticeiro, né? Dizendo isso de outra forma. Não é isso? Então, ele diz isso aqui. Não é? Aquele que tem fé, aquele que ora, e aí é uma necessidade da oração, porque é uma nação de força positiva. Quando você ora, quando você vibra, é força e poder. Aquilo vai. O coração, e aquilo cria também uma espécie de anteparo em torno daquele que ora. Aquele fluido que vem em sentido contrário, ou de forma contrária ao fluido amoroso que eu emito, vamos dizer assim, aquele fluido pesado bate e volta. Volta para onde veio.
Não é? Então, a oração do Cristo ela é não desejais mal a ninguém, não façais o mal a ninguém, amai. Essa é a receita. Essa é a solução para os problemas que nos afligem. Amar, tolerar, compreender, perdoar. O mal não procede de Deus, é fruto da ignorância humana, que ainda predomina entre nós, mas que está fadado com o tempo a diminuir cada vez mais. Eu entendo assim. O entendimento... Outra coisa, sabe, Matos, aqui no final deixa bem claro que a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau. E sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Ou seja, eu posso lançar uma maldição, mas se a pessoa que vai receber lá é uma pessoa má, uma pessoa perversa, ela pode sim, porque ela vibra nesse mesmo diapasão, ou seja, esses fluidos que eu estou mandando maléficos vão achar alojamento lá, porque a pessoa também não é de boa índole. E se for uma pessoa boa, esse fluido pode momentaneamente atordoar, mas não vai permanecer, porque a pessoa não tem a faixa, a sintonia com esse fluido, não é? Por isso que a resposta é que traz mal ou bem a quem a faz, não. Faz mal a quem é mal e o bem a quem é bem. Tem, na minha opinião, né, tem duas maneiras de a maldição ou a bênção atingir seu objetivo, né? A primeira é a lei do merecimento. Você merecer, Deus é justo em todos os sentidos, em todos os aspectos. E o segundo também pode ocorrer se você se identificar com aquela situação, se deixar levar por aquela vibração. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma circunstância em que nós estávamos numa mesa de desobsessão e a Gemília e Djalma sabe como é o processo. Lá a gente chama o nome da pessoa que está querendo ser atendida, fazer a consulta e pede para os espíritos fazerem uma visita na casa da pessoa. E numa dessas circunstâncias foi feito para a casa de uma mulher, tal, o espírito foi lá e arrastou a entidade espiritual que estava lá perturbando. Quando ela chegou, que se apresentou na mesa, disse, olha, lá vem vocês, com blá, blá, blá de vocês, tentar me convencer disso ou daquilo. Eu vou simplificar, né? Eu vou simplificar a missão de vocês, o trabalho de vocês. Eu vou me afastar dela. Mesmo porque eu não sou inimigo dela, eu não tenho nada contra ela. Agora, faça o seguinte, alerta ela que mude o padrão vibratório, porque eu ia passando de frente à casa, achei um ambiente favorável e me instalei lá. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com aquilo que pensa, né? Porque aquilo que pensa atrai com igual vamos dizer assim, intensidade, né? E atrai para você. Então, se eu desejo um bem com muita intensidade para Djalma, para você, Gemílio, por exemplo, e eu tenho sinceridade de propósito, eu desejo aquilo com ardor, aquilo volta para mim. É lei de afinidade, semelhante atrai semelhante. Se eu desejo o mal pode até atingir se o outro lado da pessoa merecer passar por aquilo, tiver o merecimento. Se tiver, ele passa, se não tiver aquele mal, ele volta, mas a pessoa que está emitindo, né, ele sofre as consequências dos seus atos. Vamos lembrar de uma passagem evangélica de Jesus, que ele diz para seus discípulos a seguinte frase, não é o que entra na boca do homem que macula a sua alma. Tu conhece essa, não conhece, Djalma? Mas o que sai. Então, aquilo que sai de mim é que me prejudica. Então, se eu vibrar amor, vier paz e tranquilidade, isso volta para mim com a mesma intensidade. Então, a Gemília e Djalma, vocês vejam aí a pergunta, abre o capítulo 10 aí, ocupação e missão dos espíritos. Eu vou resolver um probleminha que está acontecendo aqui, daqui a pouco eu volto, viu? Fiquem à vontade. É a 558. Perfeito.